A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para nossa meditação. Quero ver aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Então, nós vemos na palavra de Deus que o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Então, o homem, enquanto tem vida, ele tem oportunidade aqui nessa terra. O Evangelho está sendo pregado, que Jesus é o único que pode salvar. Somente Jesus ele pode salvar o homem do pecado. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nem outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra, que o homem possa ser salvo. Então, enquanto tem vida, o homem tem a oportunidade de se arrepender e aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Mas tem pessoas que não confessam Jesus como Salvador e deixa para a última hora. E às vezes, essa última hora não chega, porque a morte chegou primeiro, ok? Vamos ver algumas pessoas que morreram de repente. Então aqui mostra várias pessoas que morreram de repente, morte súbita. De repente, as pessoas partem dessa vida. Eu vi já muitos vídeos sobre jogadores que têm treinamento todos os dias, têm os melhores médicos, mas de repente no campo, na hora do futebol, ele cai e morre de repente. Então, o significa que quando a morte chega, às vezes chega de surpresa. Tem pessoa que morre através de enfermidade, passa muito tempo para depois morrer. Mas tem morte que chega de surpresa. Então o que eu quero trazer com isso essa palavra? O homem, enquanto ele tem vida, ele tem a oportunidade de se arrepender. Reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Somente através de Cristo que nós podemos ter salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nem outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Então a oportunidade de salvação, enquanto tem vida, tem salvação para qualquer pessoa. Pode ser qualquer tipo de raça, tribo, qualquer pessoa se arrepender, reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode salvar, então essa pessoa terá perdão. A Bíblia nos mostra que o ladrão da cruz aproveitou a oportunidade na última hora. Quando a Bíblia nos mostra que aquele ex-ladrão, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou, viu um coração arrependido e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas veja a atitude que ele tomou. Primeiro, aquele ex-ladrão, ele reconheceu que era pecador. Ele reconheceu que Jesus era inocente, estava ali sendo crucificado, mas era inocente. Ele reconheceu, dizendo assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Quem reina é rei. Então ele reconheceu que Jesus é rei. Mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a salvação, até na última hora, Jesus salva. Mas devemos aproveitar a oportunidade. Nós vemos várias passagens na Bíblia Sagrada de pessoa que aproveitou a oportunidade. Como assim Zaqueu. Zaqueu aproveitou a oportunidade de buscar a presença do Senhor. Deixou tudo o que tinha, mas ele queria ver quem era este homem chamado Jesus. Ok? E nós conhecemos a palavra de Deus, que Zaqueu subiu numa árvore, Jesus chegou. Ele disse: Zaqueu, deixe depressa, porque hoje me convém pousar em uma casa. Zaqueu levou Jesus para a sua casa e ele convidou todos os seus vizinhos. Estava ali, Zaqueu se arrependeu.
Quando Zaqueu se arrependeu, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu era pecador, mas Jesus perdoou os seus pecados. Então, Jesus perdoa, sim, qualquer tipo de pecado. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. O amor de Deus, ele ama qualquer pessoa, ok? Mas amar não significa concordar com o seu pecado. O amor de Deus, ele ama porque Deus enviou o seu Filho. Mas amar não significa concordar com seus pecados. Isaías capítulo 59, versículo 2, existe uma barreira de separação entre Deus e o homem, por causa da nossa iniquidade. Então existe uma barreira de separação. Então, para essa barreira ser quebrada, é somente Cristo veio, morreu em morte de cruz, para trazer salvação para a humanidade. Então essa barreira é quebrada através de Cristo. Então quando o homem aceita Cristo como único e suficiente Salvador, ele tem oportunidade de salvação, porque Cristo morreu por todos. Agora nem todos creem que ele é o Salvador, ok? Então quero dizer, a oportunidade ela vem e passa. Enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de se arrepender, reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas aqueles que não aceitam Cristo nesta vida e crê que existe vida após a morte, este é o problema. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo, ok? Tem muitas pessoas que creem na reencarnação, que a pessoa quando morre vai reencarnar, mas Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Tem outras pessoas que creem no purgatório, que depois dessa vida existe o purgatório, que vai ter outra oportunidade de salvação. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte, sexo e juízo. Tem pessoa que crê que vai ter oportunidade, que Jesus vai dar outra chance para ele, depois da morte, assim como as testemunhas de Jeová, que ensina que depois que a pessoa morre, sem ter o pleno conhecimento de Jeová, Jeová vai ressuscitar essas pessoas, e essas pessoas vão ter o conhecimento de Jeová, e vai decidir se vai servir a Jeová ou não. Então, outro meio de salvação fora de Cristo e depois da morte. Tem outros que creem no batismo pelos mortos, que são os mormons. Os mormons, ele crê que existe oportunidade no batismo pelos mortos. Se uma pessoa que morre sem salvação e é seu parente, e você agora é mormon, você agora se vai batizar nas águas, através do batismo nas águas, que é através do batismo pelos mortos, pelaquela pessoa, e aquela pessoa vai ter outra oportunidade de salvação. Então é outro meio de salvação, mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 7, um está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Então, não existe outro meio de salvação. A mesma coisa é hoje. Quantas pessoas nesse momento partiram dessa vida? Hoje, ok? Qual será o seu destino? Para onde ele vai? A gente ter aquela certeza, aquela esperança. Para onde nós partimos dessa vida, iremos para a presença do Senhor, ok? Mas para ir para a presença do Senhor, nós temos que se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E crer que Jesus é Senhor e Salvador. Salvador porque Ele morreu na cruz. Senhor, porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo como Senhor, nós se tornamos servo. E todo servo tem que obedecer ao seu Senhor. E obedecer ao Senhor é obedecer à sua palavra. Nós temos a esperança, mesmo partindo dessa vida, haverá uma ressurreição. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu, com a larina, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então nós cremos nessa esperança, mesmo que dormiram em Cristo, vai ressuscitar para estar com Cristo no céu. Mas aqueles que morreram sem Cristo, ele vai ressuscitar, Daniel capítulo 12, versículo 2, vai ressuscitar no grande trono branco para ele prestar conta a Deus. E Hebreus capítulo 14, 12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então ele vai prestar conta no dia do juízo, ok? Mas eu quero dizer, aceite a Cristo para a sua própria felicidade. Não espere a morte chegar primeiro. Espere Cristo. A esperança está em Cristo. A salvação está em Cristo. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então aproveite a oportunidade que Jesus está te dando e aceite a Cristo para a sua própria felicidade, para um dia estará no céu. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.